Olá, graça e paz, tudo bom? Que bom ter você aqui de novo, mais uma vez, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Talvez a primeira vez que você está aqui conosco, mas que Deus te abençoe muito. Essa é a aula da UBA, da classe de novos membros da Universidade Bíblica de Acari. Nós estamos estudando a revista Conhecendo a Bíblia, né? E hoje nós estamos dando continuidade à nossa conversa da última aula, né? A lição 7 da revista. Você sabe qual é o ensino dos mensageiros de Deus ao povo, né? Com a palavra dos profetas, o que Deus separou através dos profetas para que eles pudessem levar a palavra de Deus, levar a palavra ao povo, né? E aí nós estamos estudando em 3 partes, permitindo Deus, né? Já tivemos a última aula. Se você não assistiu, ela está aqui no canal do YouTube. Você pode estar assistindo a aula da UBA, você pode estar acessando essa aula, acompanhando. Hoje nós vamos estar dando sequência e, permitindo Deus, nós teremos mais uma terceira aula para encerrar essa conversa nossa acerca dos profetas, acerca dos homens de Deus que ele levantou para ministrar a palavra de Deus, para pregar a sua palavra, né? E hoje vamos estar conversando e comentando sobre alguns profetas. Mas antes de mais nada, queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai, de estarmos juntos aqui para aprendermos do Senhor, para aprendermos da Tua palavra, Pai. Pai, ministra aos nossos corações, nos ensina de Ti e da Tua palavra, Pai. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto base que a gente tem usado nessas lições está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Né? Deus, ele já tinha orientado, e a gente já vem conversando sobre isso. Você pode ir acompanhando as nossas aulas, né? Desde a criação do homem, Adão, Eva, Moisés, mais frente Moisés, quando Deus instaura a lei, e ele começa a orientar o povo, ensinar o povo o caminho que o povo deve andar, mostrar a direção da qual o povo precisava trilhar. E ele usa os profetas em todo o tempo. E aí, segundo a Reis, já falando do reino dividido, né, de Israel e de Judá, ele usou homens de Deus em Israel, homens de Deus em Judá, para estarem juntos ministrando a palavra dele. E assim vamos pensar hoje, né, em profetas que foram contemporâneos do exílio babilônico, né, do exílio do Reino do Sul. Alguns profetas que até começaram a pregar antes, mas que caminharam neste tempo, né, que passaram pelo tempo do exílio, né? E o primeiro profeta para pensarmos hoje, para conversarmos hoje, é Jeremias, né? O nome Jeremias significa o Senhor estabelece, e Jeremias é natural da cidade de Anatote, né? Cidade do Reino do Sul. O livro de Jeremias nasce por volta do ano de 650 a.C., que os estudiosos, historiadores vão afirmar. E o livro de Jeremias é uma coletânea de mensagens acerca de estar exortando o povo, chamando a atenção do povo para que o povo se afaste da idolatria, se afaste da corrupção e volte a andar na direção de Deus, volte a andar na direção e nos caminhos do Senhor. Jeremias, ele prega o conserto, ele prega que o povo andasse na direção de Deus. A gente pode reparar, no ano de 650, o povo do Reino do Norte já havia ido para o exílio. Então o exílio já era uma realidade dentro do povo de Deus, dentro
da realidade do povo do sul, né? O povo do sul já tinha ideia, já tinha, mesmo que eles mesmos não tivessem ainda experimentado o exílio, eles já sabiam do exílio, já tinham visto, já tinham acompanhado o que havia acontecido com o Reino do Norte, eles sabiam disso. Então as mensagens de Jeremias eram chamando a atenção: olha, vamos tomar cuidado, vamos andar na direção de Deus, vamos fazer o que agrada ao Senhor. Jeremias, ele chama muita atenção do povo nesse sentido. E Jeremias, ele acaba acompanhando o exílio, ele não vai para o exílio babilônico, ele fica em Judá por conta de uma revolta mal sucedida. Ele é obrigado a ir para o Egito, né? Mas o testemunho de Jeremias é sempre de exortação e estar chamando a atenção do povo, ok? Daí a gente pode prestar atenção que a palavra de Deus é cheia de Deus nos chamando a atenção em todos os tempos, né? O que serviu para o povo de Judá naquela época, a palavra que serve para as nossas vidas, para que nós possamos estar andando na direção de Deus, que nós possamos estar andando no caminho de Deus, no cuidado de Deus, na direção de Deus, porque Deus espera que sejamos fiéis a Ele em todo o tempo. Amém? Caminhando, vamos falar sobre Ezequiel. Ezequiel, o nome de Ezequiel diz que o Senhor, o Deus que fortalece, né? Deus fortalece Ezequiel. Ezequiel é natural de Judá, né? Reino do Sul. O início do ministério de Judá vai ser datado lá em 592. Aí você pode pegar a sua Bíblia e dar um pulinho lá em Ezequiel 1, 2, Ezequiel capítulo 1, versículo 2. Ele vai falar que ele começa o ministério dele no 5º ano do exílio. Isso quer dizer, os estudiosos datam que rei Joaquim foi levado para o exílio em 597. Então, 5 anos, 592, inicia-se o ministério, né, as primeiras pregações de Ezequiel. Ezequiel, ele prega, Ezequiel ao contrário de Jeremias. Jeremias não vai para o exílio, Ezequiel vai para o exílio e ele prega ao povo que está exilado que nada foge ao controle de Deus. E que o exílio é uma oportunidade dada por Deus, de Deus ministrar o coração do seu povo. Que o exílio está dentro dos propósitos de Deus, que o exílio está dentro dos planos de Deus. Por certo, né, aqueles que prendiam o povo, os babilônicos, rei Nabucodonosor, se vangloriava de dizer que por ter vencido o povo, que ele e os deuses da Babilônia eram mais poderosos do que o Deus de Israel, do que o Deus de Judá. Então ele se vangloriava disso, e Ezequiel vem com uma palavra para dizer: olha, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Nada foge ao controle de Deus, nada foge aos planos, nada foge aos projetos de Deus para animar o coração do povo e manter o povo firme naquele mesmo propósito, manter o coração do povo firme na direção e no caminho do Senhor. E como é atual isso, né? Como percebemos isso, né? Olhando para esses dias tão confusos, dias tão complicados como vivemos nesses dias, e às vezes somos tentados a achar que Deus nos esqueceu, que Deus está preocupado com outras coisas, que o mundo está confuso, o mundo está sem direção, sem controle. Mas tal qual Ezequiel, a palavra de Deus para mim, para a sua vida, é que nada foge do controle de Deus, que Ele cuida de nós o tempo todo. Ele prometeu isso. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu nos acompanhar, prometeu estar conosco sempre. Então nós podemos confiar, nós podemos descansar, nós podemos se lançar no cuidado de Deus. Entenda que até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós passamos, as coisas que acontecem fora do nosso controle servem para o agir de Deus, servem para a ministração de Deus. Lembre-se que nos momentos mais difíceis da sua vida, nas principais dificuldades que você teve, você aprendeu. Nos piores momentos, você usou esses momentos para estar mais próximos de Deus, para estar recorrendo a Ele, para estar buscando auxílio e direção de Deus. Deus está cuidando de nós em todo o tempo, e até as nossas lutas são usadas para sermos
mais próximos de Deus, para aprendermos, para andarmos na direção de Deus. Amém? E Ezequiel também escreve que Deus iria reconstruir Israel, Deus iria reconstruir o seu povo através de um remanescente fiel. Ele iria reconstruir, o povo iria retornar do exílio, não? Ou não ficaria para sempre, o povo iria retornar do exílio babilônico. Ok? Dando sequência à nossa conversa aqui, o próximo profeta é Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz, né? E acredito assim, né, que o livro de Daniel foi datado por volta do ano de 530, né? Daniel, tal qual Ezequiel, vai para o exílio, e Daniel, o livro de Daniel a gente pode dividir ele basicamente em duas partes, né? A primeira parte do livro de Daniel é um conjunto de memórias, conjunto de histórias, né, relatadas, onde ele relata muito das suas experiências dele e dos amigos dele com Deus, né? Daniel vai contar a história de que ele foi exilado logo no início, de que ele se recusa a comer dos manjares do rei, se recusa a comer das comidas, né, oferecidas pelo Nabucodonosor. Ele vai contar Daniel na cova dos leões, os seus amigos na fornalha, vai narrar algumas histórias no primeiro parte do livro de Daniel. A segunda parte do livro de Daniel é um relato de várias visões, né, que Daniel tem de pregações ou profecias contra outras nações, né? Daniel tem uma carga escatológica muito grande, né? Alguns estudiosos vão associá-lo muito nessa esse tom escatológico do livro de Daniel, ok? O outro profeta é Abacuque. Abacuque significa abraço, né? E é interessante falar de abraço que o livro de Abacuque é um livro de um diálogo entre o profeta e Deus. Ele vai colocando as suas queixas, vai colocando as suas lamentações, ele vai olhando para o ímpio, vai olhando para o procedimento do ímpio, ele vai questionando muitas coisas e Deus vai ministrando ao coração dele, até ele chegar no final e dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que no curral não haja pasto, todavia, independente de qualquer coisa, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, Abacuque está dizendo: olha, independente das circunstâncias, eu não vou olhar para um lado, eu não vou olhar para o outro lado, eu vou continuar com os meus olhos firmes no Senhor. O que rege a minha vida, o que conduz a minha vida, o que direciona a minha vida, não são as circunstâncias, não são as coisas que acontecem ao meu redor, mas o que direciona a minha vida é o meu relacionamento com Deus. É isso no qual eu estou baseado, é isso que eu ando, e é nesta direção que eu estou andando, na direção de estar mais próximo do Senhor. Abacuque, o livro lá por volta de 530, Abacuque é do Reino do Sul, né? Um profeta também natural do Reino do Sul. E o último profeta para conversarmos hoje é Obadias, né? Obadias, tal qual os profetas que a gente já conversou hoje, ele é natural do Reino do Sul. O livro de Obadias, a profecia de Obadias é por volta do ano 585, e Obadias ele prega contra Edom, contra os edomitas, né? É uma mensagem direta contra os edomitas. Obadias é o livro mais curto, né, do Velho Testamento, apenas 21 versículos para encerrar o livro de Obadias. É interessante pensar, e aí a gente já pode montar, né, esse trenzinho nosso que a gente está conversando com os profetas que a gente conversou na última aula, os profetas que a gente tem conversado e pensado junto nesta aula, para falar que Deus em todo o tempo não abandonou o seu povo e coloca homens para chamar a atenção, para mostrar o cuidado de Deus, para mostrar aquilo que ele tem feito, para mostrar e revelar coisas que ele ainda pretende fazer.
E assim na minha vida e na sua vida, né? Tem usado homens e mulheres de Deus para ministrar nas nossas vidas, né? Nossa igreja, o pastor Jefferson, nosso pastor, homem de Deus, para nos ajudar e nos direcionar o caminho no qual devemos andar, né? Que bom. Esses foram os personagens e os profetas que a gente conversou hoje. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Obadias, né? Dando sequência a essa conversa nossa, né? Se você está aqui conosco e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai recebendo toda vez que aparecer, que colocarem vídeos novos no canal da igreja, você pode estar acessando esses vídeos lá e acompanhando assim as aulas, os ensinos, a palavra de Deus, tudo que nós temos conversado acerca da palavra do Senhor, amém? Deus te dê dias abençoados, guardados e protegidos por Ele. Ande na direção dEle, porque Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, amém? Podemos orar? Você pode abaixar sua cabeça, pode fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai, ministrando a Tua palavra, Pai, de estar aqui aprendendo com o Senhor, aprendendo a Tua palavra, aprendendo de homens de Deus que o Senhor preparou para aquele tempo, para tratar e profetizar para aquelas pessoas naquele tempo, mas que falam os nossos corações até os dias de hoje, Pai. Pai, continua a nos abençoar, abençoa cada um que está conosco aqui, Pai, assistindo essa aula, aprendendo conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, abençoa as nossas vidas, se conosco, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém, Senhor. Deus abençoe a tua vida, tá? Vamos juntos e até a próxima aula, tá? Deus te abençoe muito. Fica na paz.